A escada de Jacó. Ah, essa é uma das imagens mais conhecidas da Bíblia, não é? Anjos subindo e descendo entre o céu e a terra. Mas e se essa visão toda não for sobre misticismo, e sim sobre um contrato? A gente vai fundo nessa história para descobrir como esse sonho, no meio do deserto, se tornou um dos acordos legais mais importantes de toda a antiguidade. Esse relato do Gênesis é um divisor de águas na vida de Jacó, um dos patriarcas de Israel. Só que a história que a gente geralmente ouve é só a pontinha do iceberg. A imagem é bem familiar. Um homem dormindo no deserto, sonhando com uma escada para o céu. Mas essa visão popular, que parece quase uma história para criança, esconde os detalhes que, nossa, realmente importam. E se a chave para entender essa história não for a teologia, mas o direito? Vamos analisar essa passagem como um ato jurídico mesmo, com todas as regras e costumes típicos das culturas lá do Antigo Oriente Próximo. Ok, para entender o sonho, primeiro a gente precisa sacar a situação do Jacó. Ele não é um aventureiro buscando autoconhecimento, não. Ele é um fugitivo, tá desesperado, e o futuro inteiro dele tá por um fio. O Jacó está no meio de uma crise gigantesca. Ele enganou o irmão, roubou a bênção da primogenitura e agora precisa fugir para salvar a própria pele. Ele é um suplantador doméstico, um usurpador dentro de casa que foi enviado numa missão de vida ou morte que vai decidir o futuro do clã todo. E a missão dele é muito específica: encontrar uma esposa dentro da própria família. O nome disso é endogamia. Pro clã de Abraão, isso era uma estratégia de sobrevivência, sabe? Era o essencial para manter o grupo unido e a herança religiosa intacta, evitando a mistura com os povos de Canaã. E aqui está o pulo do gato. Antes de partir, Jacó recebe uma segunda bênção do pai. E juridicamente falando, isso não é só um desejo de boa sorte, é um ato formal. É a transferência oficial do título de herdeiro da promessa feita a Abraão, a posse da terra e uma descendência que não dá nem para contar. Certo, vamos para a jornada. Jacó sai de Berseba e quando o sol se põe, ele para num lugar que parece totalmente aleatório para dormir. Parece, porque como a gente vai ver, nada ali foi por acaso. O texto da Bíblia fala que ele chegou a um certo lugar. Essa expressão, que soa meio vaga, na verdade esconde uma coisa bem profunda. A chegada de Jacó naquele ponto exato do mapa não foi um acidente. E a arqueologia confirma isso. O lugar que os cananeus chamavam de Luz era Betel. Já era um santuário bem antigo, numa rota super estratégica. Ou seja, Jacó não descobriu um lugar sagrado. Ele foi levado a um local cuja santidade já era conhecida há gerações. Em termos de narrativa, isso funciona como uma etiologia. É uma história de origem que explica por que Betel se tornou tão importante para Israel. A história pega um local que já existia e o conecta à vida do patriarca, dando uma nova camada de santidade, uma santidade que vem direto do divino. Chegamos ao coração do evento, o sonho. E para decodificar esse sonho, a gente precisa esquecer a imagem moderna de uma escada de mão e pensar com a cabeça de alguém que vivia lá no Antigo Oriente Próximo. Esse é o versículo que todo mundo conhece. Mas a chave para uma compreensão nova e, olha, surpreendente, está numa única palavra: escada. A palavra hebraica usada aqui, sulam, muito provavelmente não se refere a uma escada comum. A imagem que vinha na cabeça de quem ouvia essa história na época era, na verdade, a de um zigurate mesopotâmico, uma torre-templo gigante com rampas que servia como uma ponte simbólica entre a terra e o céu. Isso muda tudo. Quando acorda, Jacó tem uma epifania. Ele se dá conta de que não estava num lugar qualquer, mas sim num ponto de conexão, um portal. É por isso que ele dá um nome ao lugar de Betel, que significa literalmente casa de Deus. Ele tinha tropeçado na antessala do divino. E agora, a narrativa muda do misticismo para a ação. A reação de Jacó ao acordar não é só de admiração, não. É prática, é ritualística e, o mais importante, é jurídica. Presta atenção na sequência de atos. Primeiro, ele ergue a pedra como um monumento, uma macebá. Depois, ele unge com azeite, consagrando a pedra. Em seguida, faz um voto condicional, estabelecendo os termos do acordo. E, por fim, promete pagar o dízimo, que é um tributo. Esses não são atos aleatórios, são os passos de um contrato formal. Aquele voto do Jacó: se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Para a gente hoje pode soar como chantagem, mas na cultura da época, essa era a fórmula padrão de um contrato de lealdade, um vassalo prometendo fidelidade a um rei em troca de proteção e provisão.
E a promessa do dízimo reforça essa ideia. Dar 10% dos ganhos era um tributo super comum pago a reis e a templos. Ao fazer essa promessa, Jacó estava na prática reconhecendo Deus como o soberano e o verdadeiro dono da terra, para a qual um dia ele voltaria. Então, qual é o objetivo disso tudo? A história vai muito além de um sonho bonito. Ela está construindo a base legal para o futuro de uma nação inteira. O ponto central é este: a história legitima a posse da terra por Jacó. Mesmo fugindo, exilado, a experiência em Betel garante que a promessa divina está com ele. No meio do deserto, Deus o encontrou e basicamente assinou o contrato, garantindo a herança. E isso transforma o Jacó completamente. Ele começa a jornada como um enganador, no meio do caminho é um fugitivo com uma promessa, e ao final deste episódio ele se torna um patriarca consagrado, com um contrato divino em mãos. Resumindo, o que aconteceu em Betel foi a ratificação celestial da bênção que Isaac deu na terra. Foi um acordo legal completo, com testemunha, a pedra, com termos, o voto, e com tributo, o dízimo. Um contrato que garantiu o futuro e a herança de Jacó. E isso nos deixa com uma pergunta. Se a gente olhar para outras narrativas antigas com essa mesma lente, jurídica e cultural, que outros mitos e lendas que achamos conhecer tão bem podem se revelar, no fundo, como a formalização de um contrato?